John Ronald Reuel Tolkien, ou mais famosamente conhecido como J.R.R. Tolkien, foi um mestre da literatura de fantasia e um dos escritores mais bem-sucedidos do século XX. Mas você sabia que ele também foi um soldado na Primeira Guerra Mundial? É isso mesmo, o autor dos clássicos O Hobbit e O Silmarillion, além da sua obra máxima O Senhor dos Anéis, foi um militar e muitas dessas experiências na guerra podem ser sentidas na sua obra. E agora você vai entender por quê. Tolkien nasceu em 1892 na África do Sul, visto que o seu pai gerenciava um banco naquele país. Quando ele tinha 4 anos de idade, sua mãe levou-o para uma viagem para a Inglaterra e no meio dessa viagem seu pai acabou falecendo, fazendo com que a família se instalasse de vez lá no Reino Unido. O garoto cresceu apaixonado por livros e histórias de mitologia europeia, se interessando muito pelos processos que originavam línguas diferentes. Em 1911, quando ele tinha 19 anos de idade, Tolkien ingressou na Universidade de Oxford para estudar literatura clássica. Foi justamente enquanto ele estudava na universidade que a Primeira Guerra Mundial começou em julho de 1914. Mas ao contrário de muitos jovens britânicos daquela época, Tolkien não parou tudo e correu para o escritório de recrutamento. Ele preferiu concluir os seus estudos em Oxford, o que fez dele um dos únicos 25 estudantes restantes daquela universidade no primeiro semestre de 1915, que foi justamente quando ele se graduou com honras, ou seja, como primeiro aluno da turma, partindo logo em seguida para o escritório de recrutamento do exército inglês. Tolkien acabou ingressando num curso de formação de oficiais e, como sujeito inteligente que era, acabou também se graduando nesse curso na primeira posição. E aí ele acabou sendo designado para o 13º Batalhão de Serviços do Regimento de Fuzileiros de Lancashire. Esse regimento era um dos mais tradicionais do exército britânico, tendo sido formado em 1688 e historicamente tendo participado de numerosos conflitos, entre eles a Guerra dos 7 Anos, a Guerra de Independência Americana, as Guerras Napoleônicas e a Guerra dos Boeres. No começo da Primeira Guerra Mundial, o regimento estava estacionado em Karachi, lá na colônia britânica da Índia, mas foi rapidamente puxado para a Europa e em 1915 participou da operação de desembarque anfíbio em Galípoli, lá no Oriente Médio, contra o Império Otomano. Pouco depois disso, os fuzileiros de Lancashire foram recuados para o Reino Unido e foi justamente nesse período que Tolkien adentrou suas fileiras. No dia 2 de junho de 1916, o segundo tenente Tolkien recebeu suas ordens de embarque para a França e 2 dias depois ele já estava dentro do navio para cruzar o Canal da Mancha. No final daquele mês, os fuzileiros de Lancashire foram levados para a frente de batalha e justamente num lugar muito infeliz, à frente do rio Somme. O rio Somme corta uma parte do nordeste da França e justamente naquela região o alto comando da Tríplice Entente tinha planejado executar uma grande ofensiva de verão contra as linhas alemãs. Essa grande ofensiva de verão, que ficaria conhecida na história como Batalha do Somme, inicialmente deveria ter sido executada pelo exército francês, mas com a ofensiva alemã na Batalha de Verdun em fevereiro de 1916, muito do contingente francês designado originalmente para esse setor foi desviado, fazendo com que o exército britânico tomasse a maior parte da carga de trabalho e de sangue na futura Batalha do Somme. Para vocês terem ideia do quão foi sangrenta a Batalha do Somme, somente no primeiro dia da batalha, 1º de julho de 1916, o exército britânico teve 19.000 mortos. Deixa eu repetir para você, num único dia, 19.000 jovens ingleses foram mortos num único setor da frente de batalha. Esse foi o dia mais desastroso de toda a história do exército britânico. Bom, o tenente Tolkien atuava como oficial de comunicações na Companhia C do seu batalhão e no final daquele mês de julho ele foi enviado para a linha de frente pela primeira vez. E como você pode imaginar, não demorou nada para a tragédia completa da Guerra de Trincheiras afetar diretamente o jovem Tolkien. Inicialmente ele pensava que os alemães fossem seres bárbaros, criaturas sedentas por sangue, mas logo ele percebeu que o bem e o mal eram muito indistintos
distintos e que, na verdade, existiam apenas seres humanos colocados numa situação de absoluto terror. A falta de esperança numa resolução rápida e indolor daquele trauma gigantesco em que ele estava imerso marcou em definitivo a vida de Tolkien, que era um católico muito fervoroso e acreditava na disputa final entre bem e mal. Tolkien foi testemunha ocular dos massacres perpetrados pelas metralhadoras, das primeiras ações de tanques e dos lança-chamas alemães, os Flammenwerfer, que causavam tanta morte e destruição nas fileiras inglesas. No dia 27 de outubro daquele ano, Tolkien foi diagnosticado com febre tifoide e pouco depois foi recuado para um hospital da retaguarda. A Batalha do Somme terminou menos de um mês depois, com mais de 1 milhão de baixas totais entre franceses, ingleses e alemães. O resultado de quase 6 meses de carnificina, os ingleses e franceses tinham avançado meros 10 quilômetros ante a frente alemã. Tolkien soube do resultado desse desastre enquanto estava sendo evacuado para a Inglaterra. E lá ele passou todo o ano de 1917 se recuperando desta febre tifoide e quando finalmente teve alta foi designado para um trabalho burocrático de escritório que ele exerceu até o final da guerra. O primeiro trabalho literário que Tolkien desenvolveu depois das suas experiências no Somme foi A Queda de Gondolin, um conto que discorre sobre uma cidade-fortaleza oculta que depois de séculos de existência pacífica e isolada é destruída por um ataque de forças malignas. E muitos estudiosos traçam um paralelo desta obra com uma perspectiva sombria de Tolkien sobre a própria possibilidade de sobrevivência do Império Britânico, que era uma ilha isolada da Europa e estava sendo atacada naquele momento. Foi na segunda metade da década de 30 que Tolkien escreveu O Hobbit e logo depois começou a trabalhar na sua obra maior, O Senhor dos Anéis. E embora ele sempre tenha negado que sua obra grandiosa fosse uma alegoria da Primeira Guerra Mundial e mesmo da Segunda Guerra Mundial que ele testemunhou, visto que o pessimismo que ele viveu nas trincheiras é bastante diferente da situação de duelo claro entre o bem e o mal retratado nos seus livros, alguns aspectos da vivência militar de Tolkien podem ser claramente sentidos no Senhor dos Anéis. A preponderância das batalhas para o desenrolar da história é uma delas, bem como no valor de ações pontuais para o desenrolar dessas batalhas, como pode ser observado no livro no desfecho da Batalha do Abismo de Helm e do Cerco de Gondor. Tolkien também descreve que quando os Nazgûl conseguem suas montarias aladas, o grito estridente dessas montarias aladas faria o sangue gelar até no coração dos homens mais bravos, o que é bastante associado ao silvo da artilharia inimiga que corta o ar em alta velocidade e anuncia onde vai cair. Mas talvez não exista um paralelo tão claro entre as experiências de guerra de Tolkien e sua obra O Senhor dos Anéis do que num pequeno trecho de um capítulo chamado A Passagem dos Pântanos, no qual Frodo e Sam tentam cruzar uma região fétida chamada Pântanos Mortos. A região carregada de lama e morte é um paralelo claro com a paisagem desolada pela artilharia na Batalha do Somme. Correndo outra vez para frente, Sam tropeçou, prendendo o pé em alguma raiz ou touceira velha. Caiu pesadamente sobre as mãos, que afundaram muito num lodo pegajoso, de modo que seu rosto ficou próximo à superfície do pântano escuro. Ouviu-se um chiado fraco, um cheiro fétido subiu, as luzes piscaram, dançaram e se contorceram. Por um momento, a água embaixo dele ficou semelhante a uma janela, coberta por um vidro encardido, através do qual ele espiou. Arrancando as mãos do brejo, ele deu um salto para trás e gritou: "Há coisas mortas! Rostos mortos na água!" disse ele cheio de terror. "Rostos mortos!" Além desse, como eu falei, diversos outros paralelos podem ser traçados entre a guerra e a obra de Tolkien, e durante a Segunda Guerra Mundial vale a gente destacar que 2 dos filhos dele acabaram também ingressando nas Forças Armadas e servindo durante todo o conflito. E você já leu O Senhor dos Anéis? Já conseguiu enxergar essas relações entre a guerra e a obra? Quer citar mais alguns exemplos? Comenta aqui embaixo e diz o que você achou do vídeo. Se você gostou, compartilha esse vídeo, dá um joinha pra gente e também se inscreve na Sala de Guerra para não perder mais nada. Eu vou ficando por aqui, agradeço novamente a sua audiência, aquele abraço e até a próxima.